Chegou a sexta-feira, Gustavo, que maravilha, tô muito feliz. Também tô, irmão, chovendo, clima chuvoso no Rio de Janeiro. E hoje a gente tem aqui alguns filmes maras pra vocês, né, Gustavo? São maras os filmes. São vários, inclusive. Para de me olhar assim. Filminhos pro seu final de semana maravilhoso, né? Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de Dicas Netflix. Você tá percebendo que a gente tá com um cenário diferente, né? É porque a gente tá mudando o lugar de gravação, né, de vídeos, mudando o nosso estúdio de lugar. Então a gente tá se adaptando ainda, a gente tá vendo o que a gente vai fazer. Isso daqui é provisório, pelo menos por enquanto. E você aí que tem uma loja de artigos, né, de quadros nerds, ou de action figures, acessórios, bonequinhos, manda um e-mail pra gente, né, que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, que a gente conversa, a gente anuncia vocês aqui de repente. Então vamos lá, né, Gustavo? Vamos começar. E a gente já começa aqui com ele, o filme Os Agentes do Destino, que tem no elenco Matt Damon, Emily Blunt. E o filme conta a seguinte história, presta atenção. David Norris é um jovem político com uma carreira promissora, só que um escândalo acaba atrapalhando a sua corrida ao Senado. Ele acaba perdendo a disputa pela vaga, né? Só que, consequentemente, ele acaba conhecendo a bailarina Elise, por quem se apaixona. É o Love. Quando o Love vem, a gente sabe que as coisas mudam na vida de todo mundo. Com certeza, muda completamente. 360, pá. Contudo, entretanto, todavia, Gustavo, homens com estranhos poderes de interferir no futuro aparecem do nada e começam a pressioná-lo para que ele não dê continuidade a esse romance. Porque isso, na verdade, pode acabar atrapalhando o futuro dos dois, dos pombinhos. Imagina que loucura, você tá lá em casa, lá, vendo Netflix com seu Love. Chega os caras e fala, tem que parar isso aí, porque senão vai dar merda lá na frente. Exatamente. E meio que sem saber ao certo quem são essas pessoas, né? De onde elas vieram. O que elas comem. O David, Gustavo, acaba tendo que reunir forças para enfrentar essa situação toda e ver o que ele vai fazer em relação ao destino dele e do love, do romance dele, né? O bom desse filme é que tem algumas cenas de perseguição muito interessantes ali, principalmente quando brinca ali com a nossa percepção do espaço, sabe? Envolvente. É bem envolvente. E lógico, né, que tem muita ação e correria. Então é aquele filme bem intenso, que tem uma história muito interessante. Não tô falando que é aquele filme maravilhoso, você vai assistir e se encantar, mas só pela história dele ser interessante e ter um elenco que chama atenção, acho que já vale a pena conferir, né? Tem lá na Netflix, assiste lá que você vai gostar nesse final de semana. E a nota do filme no IMDb é 7.0. Falando de ação, a gente traz ele pra cá, ó, Operação Fronteira, que é aquele filme que tá ali atrás. Sim, esse aqui, ó. Que tem o elenco recheado, que eu gosto muito de todo esse elenco aí. Sim, recheado de chocolate, Gustavo. Vamos lá, só aqui falar o elenco pra galera já se situar. Da esquerda pra direita aí a gente vê Charlie Hunnam, Oscar Isaac, Garrett Hedlund, Ben Affleck e Pedro Pascal, mais conhecido como Pasca. É, ou o Bera, o Beirinho. Então esse filme já me chamou atenção só por esse elenco, né? Com certeza. Eu gosto muito do Ben Affleck, sim, eu gosto do Ben Affleck, principalmente dirigindo, e tem a mãozinha dele ali na direção, com certeza. Não é ele que dirige, você sente a mãozinha dele. Claramente, pelo trailer, pelo elenco também, você vê que é um filme de ação, né? Sim. Tem um suspense ali em relação à intriga, e esse elencão aí de figuras de ação formam ali 5 ex-soldados, Jonatas, das forças especiais deles, dos Estados, o quê? Unidos. Eles são figuras de ação, action figures? E eles decidem se reunir para poder executar um plano muito arriscado, Jonas. Sim. Eles querem roubar um senhor poderoso ali da fronteira que separa o Brasil da Colômbia e do Peru. Sabe qual é aquela fronteira que é um pouquinho mais aqui? Sim. Só que aí as coisas não saem exatamente como planejado e eles começam a ter que lutar para sobreviver ali, lutar pela própria vida. E tem as intrigas internas. Eu gosto muito de filme que tem intriga interna, né? Quando você bota atores assim talentosos, porque eles são bons atores, esses caras aí. O lance da intriga interna fica muito mais interessante. Mas o foco mesmo ali é a amizade deles, apesar de ter algumas intrigas internas que não é grande coisa. Tem também a suspense em relação se tem alguém ali, né? Ou se a pessoa é quem ela diz ser. A relação entre eles é bem envolvente. A dinâmica, né? Eles têm uma relação muito dinâmica e parece que se conhecem há um tempo já também. Sim, são grandes atores, então isso facilita bastante também na hora de gravar. São atores que ficaram amigos nesse filme. Então você sente a amizade deles ali, que é um passo importante. Tem muitos diálogos que são interessantes, porque o filme não é só dar um tiro ali, né? A relação deles é importante porque você se apega porque são bons atores, são atores que você conhece, né? Ben Affleck é um cara já estudado, né? Estudado, sim. Mas eu gosto do filme. Eu acho que é um filme que ele poderia ser melhor falado. Sim, é um filme Netflix, inclusive, sim, né? Desse ano. As pessoas têm muito pé atrás com o filme original Netflix. Eu trouxe um aqui pra dizer aqui pra vocês que tem um filme bom sim. Verdade. Com os brucutu do século XXI. E a nota dele no MDB é 6.5. Mas no MDB estaria 7.8. 7.8? Beleza Oculta é o próximo filme que a gente tem aqui pra indicar pra vocês. Tem lá no Netflix, né? Filme com ele, Will Smith.
Que isso? Puxou né? Will Smith! Will Smith. Esse filme não é tão bem falado assim na crítica especializada, mas a gente não tá nem aí pra crítica especializada. A gente tá aí pro nosso gosto, a gente gostou do filme o suficiente pra poder indicar aqui pra vocês. Depois ali de uma tragédia pessoal, Howard, que é vivido pelo Will Smith, entra em depressão e passa a escrever cartas pra morte, o tempo e o amor, que acaba sendo ali uma coisa que preocupa seus amigos, né? Mas teu amigo doidão escrevendo carta aí pros caras aí. Exatamente. Só que o que parece impossível acaba se tornando realidade quando essas três partes do universo decidem corresponder. Vão querer tentar ensinar o valor da vida pro nosso querido protagonista, né, Will Smith. O que me chama muita atenção nesse filme, na verdade, é o enredo dele, é a história. É uma coisa bem diferente. Então, assim, não é um tempo perdido, mesmo que você não goste tanto do filme assim, até porque você vê ali uma história original, né? A gente tá cheio aí de continuações, Gustavo, de remakes, de reboots. Então, quando tem uma história original, diferente, é interessante a gente assistir, mesmo que não seja aquele primor, aquela obra-prima, a gente consegue tirar algumas coisas interessantes dali, sabe? E vale a pena conferir também por esse elenco, né, que tá ali no filme, um elenco estelar. No IMDb a nota dele é 6.8, né, a gente sempre fala aqui no canal que de 6 pra cima a gente consegue indicar e gosta de assistir. Mas tem um cidadão que comentou que ele só vê filme acima de 9. E o próximo filme é de 2019, ele é original Netflix, né, porque mais uma vez a gente provando aqui que a Netflix produz sim boas produções originais. Sim, além de ser um filme desse ano, de 2019, Gustavo. Que é o filme O Rei, ou mais conhecido como O Gustavo, The King. Que é um filme protagonizado pelo Timothée Chalamet e também pelo Robert Pattinson. Sim. Que eu acho que é interessante a gente botar esse filme aqui porque as pessoas estão curiosas pra ver o Robert Pattinson hoje em dia, né? Por causa do Batman. Esse é o primeiro filme que saiu do Pattinson depois que ele foi escalado como Batman. Sim. Filme que saiu, ele já tinha gravado, só que é o filme que saiu. E aquela história bem shakespeariana, né? Apesar de ser uma história real que aconteceu, Sim. que o nosso querido Henrique V, o pai dele, o Henrique IV, morre. Sim. Então o Henrique V, que é um garoto ainda jovem, ele é obrigado a virar rei, Jonas. Sim, acaba assumindo o poder, né? E aí nosso querido governante precisa amadurecer, Jonas, para poder também comandar a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos contra Sim. a França, que aí sim entra o personagem do Robert Pattinson. Exatamente. E esse filme ele tem uma versão um pouco mais intimista ali, né, dessa história, que é uma história real muito conhecida também. Nesse caso ele faz um retrato mais pessoal mesmo do Henrique V. Então é um filme medieval, histórico, é interessante. Sim, que envolve guerra. Sim, a Netflix botando um dinheiro aí bom também. Verdade. E a nota dele no MDB é 7.3. Sim, então... MD Google concorda. E agora a gente tem um filme muito legal, cara, que eu assisti recentemente, vale muito a pena você conferir na Netflix, que é o filme Klaus. A gente tá nessa época, né, Gustavo, de Natal, tá perto ali do Natal, na verdade, esse final de ano sempre tem aquele cheirinho, né, de Natal. Na Líder já é. E coincidentemente, uma seguidora nossa indicou também esse filme, a Godoy. Verdade. Só que eu vi com o mozão, né... Beijo, mozão. A gente queria assistir um filmezinho mais natalino, assim. E foi muito interessante, cara. É muito legal você assistir junto com alguém, ou família, ou amigo. Porque vale muito a pena esse filme. Pelo espírito que ele tem, na verdade, né? É uma animação muito interessante. A gente tem ali uma ilha localizada, meio que acima do Círculo Ártico, chamada Smearensburg. E a gente tem ali o Jesper, Gustavo. O Jesper é um cara muito interessante. Por quê, né? Ele é filho de um cara muito importante, então ele é meio deitão, sabe? Um cara folgado, filhinho de papai, que tem tudo na mãozinha e tal. Até um certo momento em que o pai dele decide mandar ele pra um lugar bem longe para que ele possa criar casca, né? Para que ele possa sair dessa bolha que ele tem, que ele vive, de coisas de seda, de coisas finas, Gustavo. Ele acaba indo lá pra essa ilha, né? Esse lugar muito longe. Ele chega lá e a cidade é muito complexa, complicada. Por quê? Porque existem basicamente duas famílias morando na cidade, né? Duas famílias gigantescas. Ele acaba conhecendo um carinha chamado Klaus, né? O Klaus, Gustavo, ele é um cara que tem barba grande, assim, branca, cabelo branco. Tem um saco grandão. Aí já não sei. Mas ele é um cara que tem uma história complicada em relação à família dele, sabe? Klaus? O Klaus, exatamente. Ele é um cara um pouco isolado, sozinho ali naquela cidade. Ele se isola dessas pessoas, né? É um filme que é de comédia, lógico, né? Uma animação, mas ele tem uma pitada de drama porque ele mexe muito com família, ele mexe com relação, sabe, de todas as formas. Então, é um filme sim que vale muito a pena você conferir nessa época, sabe? Eu gostei bastante, inclusive a nota dele no IMDb é 8.4, é a maior nota aqui da nossa lista, né? Vale muito a pena você conferir, é um filme que saiu agorinha em 2019. Assiste lá, Klaus. A próxima dica é um faroeste dirigido pelo Sam Raimi, de 1995, com ele,
Leonardo DiCaprio, quando era só um Leonardinho DiCapriozinho. Leonardozinho. E Gene Hackman. A gente acompanha a Ellen, que é vivida pela Sharon Stone. Ela chega ali no vilarejo de Redenção para poder participar de um concurso de pistoleiros organizado pelo personagem do Gene Hackman. Só que o Gene Hackman é um cara que destruiu a vida da Sharon Stone no passado, então ela chega lá para poder se vingar, entendeu? Na verdade, ela tá querendo ele. E tem personagens interessantes também, como por exemplo o personagem do Russell Crowe, que é um pastor que se recusa a usar arma novamente. Opa, quer dizer então que ele já usou. E aí, como mistério, é que é? Então. Só que o Russell Crowe era um dos melhores pistoleiros da cidade, Jonas. Então o Gene Hackman quer que ele participe também, para que a ajuda dele, entendeu? Porque ele é o bicho vindo. É o bicho vindo, sim. Aí tem o Leonardinho DiCapriozinho ali, que também é interessante, já vi que é um bom ator, desde pequeno, sempre foi, né, cara? A nota do IMDb é 6.4. Agora, O Duelo, Gustavo, também tá aqui na lista, né? Um filme muito interessante com Liam Hemsworth, ou conhecido como o irmão do Thor. E o Woody Harrelson. Woody Harrelson também. E Alice Braga, nossa querida brasileira, que tá em todos os lugares lá de Hollywood. Que é ali meio de faroeste também, Gustavo, com o estilo drama suspense, olha só. A trama, né, gira em torno de um policial do Texas que começa a investigar uma série de assassinatos em uma pequena cidadezinha ali, liderada pelo carismático padre Abraham Grant. No entanto, a investigação acaba se tornando pessoal e ele precisa resolver o caso ali antes que tenha uma grande perda. Então você já vê que a história pode ser bem envolvente, né? Um filme ali de 2016. E o engraçado dele, né, é que ele tem uma pegada bem convencional, né? Bem diferente, assim. Parece que ele foi feito em outros tempos, na verdade. Eu acho que filme western, assim, de faroeste, tem que ser com essa pegada antiga. Sim. Aí. Então é muito interessante, até mesmo pra você ver esse elenco aí em ação, né? Nesse estilo faroeste. Vale muito a pena você conferir. Tá lá no Netflix. E a nota dele, Gustavo, é 6.0 lá no IMDb. E agora vamos lá pra Segunda Guerra Mundial. Vem comigo, Jonas. Vamos lá pra Segunda Guerra Mundial. Lá. Avançando um pouquinho aí do faroeste. Que é o filme Corações de Ferro, com o Brad Pitt. Além dele, né, Gustavo? Shia! Shia! Como eu falei, o filme se passa ali na Segunda Guerra Mundial. A gente acompanha ali um grupo de 5 soldados americanos que tem a missão de atacar nazistas na própria Alemanha. A gente pode ver, né? Um grupo de 5 soldados aí. Eles estão em minoria com certeza, né, Jonatas? Essa que é a questão, é a magia do filme, né? A questão interessante. A questão envolvente do filme, porque é uma mentirada toda ali que acontece, mas é interessante, baseado em fatos, né? Segunda Guerra. Além da quantidade ser inferior, eles têm poucas armas, mas eles estão sendo liderados pelo Orderi, que é o Brad Pitt, que é o cara cheio de marra ali, enfurecido. E também tem o Logan Lerman, que é o novato. Tá aprendendo aí. A gente vê ali muito pelo ponto de vista também do Aspira. Sim. Que é o Logan Lerman. É um filme que eu gosto aí, de intriga também. Sim. De guerra, filme de guerra. Eu gosto muito da ambientação da Segunda Guerra Mundial. Vale um voto de confiança. Com certeza. Ele... Os Corações de Ferro. E esses foram os filmes da lista que a gente tem hoje aqui pra vocês. Então dá aquele print maroto na tela pra você poder acompanhar, né? Saber quais filmes te indicou nessa lista. Mas pra você, hein? Qual desse filme mais te interessou? Ou quais desses filmes, né? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião. Então é isso. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui pra poder continuar acompanhando vídeos como esses daqui, né? Indicações que a gente faz toda semana. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá. É isso aí, valeu!